Enem de 2020, questão 150, prova azul. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730, em que T é o tempo, medido em ano. Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono do ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nelas existente. Na tabela temos estes valores, justamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Fóssil 1, quantidade inicial 128, quantidade final 32, fóssil 2, inicial 256, final 8, o 3, 512, final 64, o 4, 1024, final 512 e o 5, inicial 2048, final 128. Pergunta, comando. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Bom, então, a questão está pedindo para que a gente possa encontrar justamente o tempo, né? O tempo passado aí justamente de cada um, dado a quantidade inicial e a quantidade final passado justamente esse tempo. Então, devemos aí substituir para cada um, né? Para cada um do fóssil, nós vamos justamente substituir o Q0 e o Q. Bom, para o primeiro, nós vamos ter que a quantidade final é o 32, a quantidade inicial é justamente o 128, vezes 2 vezes menos T elevado a 5.730. E aí, pessoal, vocês têm que notar a seguinte coisa. Primeiro, qual é a base da exponencial? A base é 2. Então, logicamente, você vai ter que fazer modificações algébricas, ou com soma, subtração, multiplicação e divisão, para chegar justamente numa base 2. É assim que se resolve equações exponenciais, ok? No caso, tanto o Q0 quanto o Q final, eles já estão na base 2. Notem, quem é o 32? É o 2 elevado a 5, né? 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você fatora o 32, é justamente o 2 elevado a 5. Quem é o 128? 128 é justamente 2 elevado a 7. Então, você vai ficar com 2 elevado a 5 igual a 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Bom, em toda equação exponencial, você tem que, digamos assim, isolar a exponencial, ok? E os outros números você vai justamente fazer as operações algébricas, ou de soma, ou de subtração, ou de multiplicação, ou de divisão, ok? Então, o que é que nós podemos notar aqui, pessoal? Que esse 2 elevado a sétima, ele vai ter que passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 7 igual a 2 elevado a menos t
por 5.730. O que é que ocorre? 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 7 é uma divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, 5 menos 7 é justamente 2 elevado a menos 2. E do outro lado, 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Ora, como as bases estão iguais, os expoentes também eles devem ser iguais. Então, eu vou ter aqui justamente que menos t dividido por 5.730 é igual a menos 2. Bom, como ambos estão negativos, né, eu posso eliminar esse sinal de negativo, fazendo meus extremos, t é igual a 2 vezes 5.730. Eu nem vou multiplicar para vocês observarem. Muitas vezes, pessoal, no Enem, você não precisa chegar até o final, né? Ter esse trabalho a mais. Nós já tivemos aqui bastante trabalho, né? Fizemos aqui divisão de potência, fizemos as substituições, fizemos a fatoração, mas no final nem sempre você precisa terminar de multiplicar. Por quê? Se você observar, como os outros valores são sempre na base 2, a forma de resolver será sempre a mesma. Notem, de onde é que saiu esse 2, que multiplica os 5.730? Esse 2 está saindo justamente da subtração dos expoentes do 32 fatorado e do 128 fatorado. Então, o primeiro fóssil, ele será 2 vezes 5.730. E cada um dos outros também será justamente uma multiplicação do 5.730. Aí pode ser um 5.730 vezes 3, 5.730 vezes 4, alguma coisa desse tipo, certo? Vamos ver de acordo com a fatoração de cada número. Então vamos aqui utilizar justamente isso que a gente conseguiu enxergar para poder encontrar de forma mais fácil os outros. Então, o fóssil 2, nós temos a quantidade final 8, e quem é 8? É 2 elevado ao cubo, não é? 2 vezes 2 vezes 2. Fatoro 8, 2 vezes 2 vezes 2. Quem é o 256 fatorado? 256 fatorado é 2 elevado a 8, né? Se você olhar, 128 é 2 elevado a 7, se você multiplicar o 128 por 2, dá justamente 256. Então, é 2 elevado a 8, vezes o 2 elevado a menos t, dividido por 5.730. Como eu falei para vocês, o t será o valor da subtração, o t será o valor da subtração dos expoentes do Q final, né? Da fatoração do Q final pelo Q inicial. Então, eu vou justamente fazer a subtração do 8 com o 3. Então, para o segundo, será 5 vezes 5.730. Ah, professor, a partir do terceiro, talvez a gente não precise mais nem montar a equação. Realmente não. Se você observar, quem é o 64 do próximo, né, que é o Q final? É o 2 elevado a 6. Quem é o Q inicial? 512. 512 é 256 vezes 2. Se 256 é 2 elevado a 8, o 512 é o 2 elevado a 9. Qual a diferença entre os dois? A diferença do 9 para o 6 é igual a 3. Então, o próximo T é 3 vezes 5.730. Ah, eu acho que eu entendi, professor. No próximo, eu tenho 512, que eu já utilizei no item anterior, que é o 2 elevado a 9, e o 1024, que é 2 elevado a 10, porque é 512 vezes 2. Então, terei justamente 10 menos 9
o próximo tempo é 1 vezes 5.730. E, por último, 128, que é o 2 elevado a 7, e 2048, que é o dobro do 1024. Então, é uma multiplicação a mais por 2. Então, é 2 elevado a 11. Então, quando eu subtraio o 11 do 7, o resultado é 4. Então, o T será 4 vezes 5.730. E aí, como descobrir qual que tem um tempo maior? É só olhar o número que está multiplicando o 5.730, já que o 5.730 aparece em todos, né? No primeiro fóssil é o 2, no segundo é o 5, depois o 3, o 1 e o 4. Então, nossa resposta é justamente o fóssil 2. Ok? Letra B.